Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Elizabeth, vamos dar continuidade aí ao nosso estudo de Gênesis, né? Capítulo 6. E eu vou voltar, né, a partir do capítulo 1 novamente, porque ainda tem algumas coisas pra gente ver nesse começo aqui, tá bom? Então, não vai ser repetitivo, né? Vamos ver outras coisas. Vamos orar então pra gente começar, tá bom? Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos esse momento de estudo da tua palavra. Quero colocar, Deus, diante de Ti as nossas vidas e pedir, ó Deus, que o Senhor cuide de nós, cuide daquilo que tem nos preocupado, né? Cada um tem vivido uma situação nas suas vidas e que o Senhor possa, Deus, nos colocar, Deus, num lugar de descanso nesse momento, para que a gente possa, Deus, desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para nós nesse tempo de estudo, né? Abençoa as nossas vidas, né? Nós queremos conhecer mais de Ti. Queremos aprender mais da Tua Palavra e eu peço a Deus que o Senhor nos ajude a guardar ela no nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, fica conosco, né? Perdoa os nossos pecados, né? Perdoa os meus pecados, né? Ajuda, Deus, nesse momento, né? A transmitir essa palavra, né? Esse estudo, que o Senhor venha, né? Apesar das minhas imperfeições, me usar. Abençoa a vida daqueles que estão assistindo esse estudo. Em nome de Jesus, fica conosco aqui, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo venha, né, nos ajudar, Pai. Né? Guia-nos e fica conosco nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então hoje eu vou fazer um pouco diferente do que eu tenho feito nos anteriores, né? Eu vou ler e vou fazendo umas pausas aqui para fazer os comentários, porque cada versículo tem uma particularidade, tá? Então, para não ficar muito desconexo, eu acho. Vamos tentar. Antes de começar, eu quero pedir, né, para que você que não está inscrito se inscreva no canal. Quero agradecer a você que está inscrito e tem acompanhado os vídeos, né, os estudos. E que vocês possam curtir e compartilhar, né, os vídeos aí com seus amigos, tá bom? Então vamos lá. Aqui ele começa, né, vou ler novamente do versículo 1, né, Gênesis 6, versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Tá? Então até aqui. No estudo anterior, né, a gente falou basicamente sobre esse versículo, apesar de eu ter lido vários, né, mas tem muita informação, e se a gente for procurar na internet, vai aparecer 1000 coisas sobre essa primeira parte aqui, né, que fala sobre os filhos de Deus e tal. Eu não vou voltar nisso, né, aí se você não assistiu, assista o vídeo anterior, né, e eu usei bastante referência do vídeo do Afonso, que é Ciência de Verdade, o nome do canal dele, e ele, vou deixar também o link abaixo, né, que foi muita coisa eu usei, até as imagens, né, eu usei desse estudo, né, que ele fez, e que é bem interessante, só que como tem muita informação, né, e é tudo tem muita especulação, né, então, assim, não vou ficar focando aqui nisso, porque senão a gente não sai dessa parte, né, e tem outras coisas também que são importantes, né, pra gente ver. Então aqui, né, o que eu queria focar aqui nessa parte é nesse versículo 3, né, que fala assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e seus dias serão 120 anos, né. A primeira vez que eu li isso aqui, na minha cabeça eu tinha entendido que a idade dos homens ia começar a diminuir, porque realmente é o que acontece nos versículos, né, pra frente aqui. Os próximos que a gente for ver genealogia, a gente já vai ver que a idade do homem começa a diminuir bastante. Então, o que a gente viu lá, que eles viviam 800 anos, 900 anos, já começa a diminuir bastante, né? Então, na minha cabeça, eu sempre achava que era isso, mas depois tem uma outra questão aqui, que na verdade esses 120 anos aqui é a questão do tempo da construção da arca, né? É o período que Deus determinou, assim, né? Ó, em 120 anos eu vou mandar o dilúvio,
né? Então, assim, Deus já tinha determinado ali que a partir dali já ele não teria volta, né? Então, assim, pra mim fica também uma coisa assim de arrependimento, né? Que eles teriam esse período para se arrependerem, né? Mas, enfim, aí é o período em que Noé construiu a arca, tá? Aí o versículo 4, ele já vai falar de outra coisa. Aí ele fala assim, ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade, né? Então aqui a gente vê ele falando sobre esses gigantes, né? Então fala aqui da junção aqui, né, dos filhos de Deus com as filhas dos homens, né? Aí depois ele fala disso, que tinham esses gigantes. E aí tem outra passagem aqui na Bíblia que também fala de gigante, né? Então eu vou focar nisso aqui nesse momento, que tá em Números, no capítulo 13, tá? Então eu vou ler aqui pra gente. Então em Números, capítulo 13, eu vou ler 3 versículos. Números 13, eu vou ler o 28, o 32 e o 33, tá? O 28 fala assim, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Aí vou pular aqui para o 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Né? Então, o contexto dessa passagem aqui é quando os filhos, né, o povo de Israel, na verdade, né, eles saem escravos do Egito, né, ficam 40 anos ali no deserto para irem para a Terra Prometida, né? E aí, quando eles chegam lá, né, eles mandam primeiro os espias para verem como era a Terra. E aí eles se assustam, porque quando eles chegam lá, os homens eram homens enormes, né? E aí que no final eles falam assim, que eles eram como gafanhotos, né? Os espias que foram lá ver a terra. Eles eram como gafanhotos diante daqueles homens, né? Então, assim, essas duas referências aqui que falam de gigantes na Bíblia, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre... Não, é isso mesmo. Aí o próximo versículo, ele fala assim... Aí já vem outra informação. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal e os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Né? Então, assim, essa palavra, né, é forte, né, que assim, o Senhor, ele se arrependeu, foi essa palavra que ele usa. E aí a gente vai ver aqui, né, que existem outros versículos que falam em palavras contrárias a isso, né, que Deus não se arrepende. Então eu vou ler aqui, né, que também tem uma passagem em Números 23, 19. Aqui Números 23, 19 fala assim, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Então, essa é a primeira passagem, né? Então, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E aí depois tem um outro versículo que é em Malaquias 3:6. Deixa eu achar Malaquias agora. Malaquias, cadê você? Malaquias 3:6 fala assim, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então tá falando que Deus não muda. O outro texto é Tiago 1:17. Vamos ver aqui, Tiago
Tiago 1,17 fala assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, né? Então não pode existir em Deus variação ou sombra de mudança. Aí a gente lê aqui Gênesis 6 e vê assim que Deus se arrependeu, né? Usa essa palavra. E aí, assim, no estudo, né, que eu tava lendo, do Daniel lá, do Daniel Conejeiro, né, ele usa uma coisa que eu falei, na verdade, quando eu comecei o estudo, né, que em Gênesis, acho que foi no estudo sobre a Bíblia, foi no primeiro, que a língua hebraica, né, ela é uma língua que tem poucas palavras para, né, principalmente nesse período aqui em que a Bíblia foi escrita, né, ela tinha poucas palavras para expressar aquilo que estava acontecendo, os sentimentos, né. E aí o que fica dessa passagem é justamente isso, né, que faltou para o autor aqui uma palavra que pudesse descrever aquilo que Deus estava sentindo naquele momento, né. Então ele usou uma palavra humana, né, de um sentimento humano, que é o nosso arrependimento, para que a gente entendesse o que se passou no coração de Deus, né. Mas a gente vê que Deus, ele não muda, né, que ele, né, ele usou essa expressão forte, né, que Deus se arrependeu de ter feito o homem, mas ele, né, ele não destruiu totalmente o homem, né? Então, assim, faltou para ele uma palavra que pudesse descrever aquele sentimento que Deus estava, né, mostrando para ele ali, né? Aquele sentimento de tipo, né, de eu fiz algo e, né, olha só o que aconteceu agora, né? E não sei se dá para entender, assim, né? Então, assim, às vezes a gente quer expressar alguma coisa, mas falta palavras, às vezes, para expressar. E a gente acaba usando termos que nem sempre correspondem àquilo que é de fato, né? É isso que eu quero dizer, tá? Então, esse é um ponto. Aí, deixa eu ver o que mais. 6 e 7. Aí, o versículo 8 já muda também, fala de outra coisa, que ele vai falar assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem. Desculpa. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Voltando. Sem, Cã e Jafé. Aí aqui eu vou ler todo o texto até o final, deixa eu ver, acho que vai dar tempo. Que ele fala assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, e nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume, por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura, e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo a sua espécie, do gado, segundo a sua espécie, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Tá? Então, que eu li todo o capítulo 6 já. Aí eu vou ler umas considerações aqui desse estudo do Daniel, que eu achei interessante, que ele fala assim, né, que alguns comentaristas sugerem que Gênesis 6
compreende um período de 120 anos da proclamação à consumação do dilúvio. Né? Então foi aquilo que eu falei no início, né? Daquela questão que eu tinha dúvida se era da idade ou se era da proclamação do dilúvio, né? Então aqui a gente vê que Noé precisou de um período para construir a arca, né? Então esse período foi, né, um período de construção e também de proclamação, né, de que o dilúvio viria, né? Que as pessoas iam perguntar para ele, né? Por que você está fazendo uma arca? Então foi durante esse tempo, né, que Noé construiu a arca e proclamou a justiça em meio à humanidade ímpia. Né? E aí o apóstolo Pedro chama Noé de pregoeiro da justiça. Né? Eu vou ler esse versículo, é 2 Pedro 2,5, que aí já está no Novo Testamento, que fala assim, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Né? Então Noé aqui é, né, considerado um pregoeiro da justiça. Aí o segundo ponto aqui, né, que Gênesis 6 enfatiza também o relacionamento da aliança. Na pessoa de Noé, Deus confirmou sua aliança de preservar a criação. Além disso, ao preservar a humanidade através de Noé, Deus também garantiu que a promessa de redenção do seu povo, feita em Gênesis 3, pudesse ser cumprida. Né? Então, assim, Deus, desde o início, tem um propósito, né? Então, desde que o homem pecou, ele tem um propósito de salvar o homem, né? Então, assim, Deus, né, permitindo que Noé, né, e a sua família, né, ficasse viva, né, ele permitiria que também o Salvador viesse, né? Então, aqui a aliança, ela continua sendo feita, né? Essa aliança de que, assim, olha, vai vir um Salvador, sabe? Eu tenho uma aliança com o homem, né? Aí o outro ponto ele fala aqui que Gênesis 6 diz que Noé era íntegro e achou graça diante de Deus. Isso não significa que Noé fosse uma pessoa imaculada, mas significa que apesar de Noé estar debaixo dos efeitos da queda do homem, ele era uma pessoa temente a Deus acima de tudo, né? Então, muitas vezes a gente quer, né, colocar as pessoas como se fossem, oh, nossa, uma pessoa, né, extraordinária. Ele era uma pessoa extraordinária, né? Mas a gente tem que ver que ele também era um pecador, né? E ele também precisava da graça de Deus, né? Que dentro daquela humanidade, né, daquelas pessoas que estavam tão corrompidas, né, Deus achou um homem íntegro. Mas aqui não fala assim que ele foi merecedor, né? Noé e nem ninguém é merecedor, né? O que acontece é que Deus ele é um Deus de graça. Então assim, fala que no versículo 6, 8, ele fala assim, ó, porém Noé achou graça diante do Senhor, né? Então Noé não teve mérito, né? Ele teve a graça de Deus, né? Não é porque ele era bonzinho, não era. É porque Deus teve graça, assim, de falar assim, olha, eu vou salvar e através da sua vida, né, eu vou cumprir o meu plano para essa humanidade, né? Que é salvar a humanidade. E aí na sequência aqui, ele fala assim, portanto, a integridade de Noé não era o motivo fundamental de sua aceitação diante de Deus, né? Então aqui ele dá um versículo que está em Romanos 3. Deixa eu ler aqui para vocês. Romanos 3, o 10 ao 12, que ele fala assim, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E o versículo 23 fala assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né? Então, Noé, né, como nós, precisa, né, da graça de Deus. Aí ele fala assim, por isso o texto de Gênesis 6 diz que Noé achou graça perante o Senhor. A graça de Deus é um favor imerecido que jamais repousa sobre os méritos humanos. A salvação que alcançou Noé foi um dom incondicional com base na obra redentora de Cristo, que haveria de vir. Noé era um pecador que foi salvo pela graça mediante a fé, que está em Hebreus 11:7. Então, assim, não foi um mérito de Noé, né? Foi simplesmente a graça de Deus que alcançou Noé.
né? E aí aqui ele faz essa menção, né, de Jesus, né? Então, assim, já desde Gênesis, Deus está, né, falando sobre a graça, né, de que era a graça que ia ser usada para nos salvar, né, que não seria o mérito, né, porque senão não haveria justo, nenhum justo, né. E aí ele dá esse versículo aqui de Hebreus 11:7. Deixa eu ler ele aqui para finalizar. Então, Hebreus 11:7. Ele fala assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Né? Então, Noé, ele juntamente com a família dele, herdou uma justiça que veio mediante a fé. Porque naqueles tempos, né, quem sabia o que era um dilúvio, né? E Noé creu em Deus, em primeiro lugar, né? Por mais que fosse algo absurdo, mas Noé creu e ele foi obediente, né? Ele construiu a arca nos moldes que Deus deu para ele, né? Para que ele fosse salvo, né? Então, quando a gente caminha com Deus, Deus faz isso por nós, né? Ele nos dá a dica, fala assim, ó, faça isso, que você vai ter sua vida preservada, né? Então, caminhar com Deus é sempre tá à frente de toda a humanidade, né? Porque Deus sabe de todas as coisas, né? E Deus usa de graça com as nossas vidas, né? Então a gente pode aprender com essa história que a gente deve confiar não no nosso mérito, mas confiar na graça divina, né? Naquilo que no amor de Deus, né? Que é maior do que o nosso pecado, né? E é isso, né? Se tiver mais alguma coisa, a gente faz um novo estudo de Gênesis 6, mas eu acredito que fechamos aqui esse capítulo, tá bom? É isto. Então, até a próxima. Vamos que vamos, tá? Um beijo. Fica com Deus.